Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Bom, vamos começar falando sobre o que está escrito no capítulo 19 do livro de Números, na Bíblia Sagrada. O abate de uma novilha vermelha como um sacrifício a Deus. Tá, mas você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com Apocalipse, André? Já percebeu que muitas coisas que estão acontecendo atualmente parecem ter sido mesmo previstas na Bíblia? E pior, sinalizando algo ainda maior e completamente fora do nosso controle? Será que uma novilha vermelha é mesmo um sinal do fim dos tempos? Na tradição do Antigo Testamento, um elemento essencial para a purificação do pecado era a novilha vermelha. As suas cinzas eram utilizadas para rituais de purificação, conforme descrito em Números 19. Esse animal, uma fêmea de pelagem marrom avermelhada, deveria ser perfeito, sem defeitos ou manchas, e jamais ter sido usado para trabalhos com jugo, aquela peça de madeira que mantém os pares de bovinos juntos, quando trabalhando com arados ou puxando carros de bois. Esse animal também não poderia ter tido cruza ou bezerros, isso é, como se trata de uma fêmea, deveria ser completamente pura. O sacrifício da novilha vermelha era singular entre os rituais da lei mosaica. Não apenas era um dos poucos sacrifícios que envolviam uma fêmea, como também acontecia fora do tabernáculo e exigia que o animal tivesse uma cor específica. Essa parte da Bíblia é interessante, já que afirma que os sacrifícios animais não foram exclusividade de povos politeístas ou dos que não seguiam o mesmo Deus dos cristãos. Pensar em sacrifícios assim hoje em dia é até criminoso, contudo, ainda há seitas ocultas que mantêm esse ritual. E não é só com animais, diga-se de passagem, mas não iremos entrar em detalhes agora, não nesse vídeo. O ritual era conduzido pelo sacerdote Eleazar, que supervisionava o sacrifício fora do acampamento dos israelitas. Após a morte da novilha, ele aspergia o seu sangue em frente ao tabernáculo por 7 vezes. Em seguida, a sua carcaça era completamente queimada e no fogo eram adicionados cedro, isopo e lã carmesim. As cinzas resultantes eram então guardadas num local puro e misturadas com água para serem usadas na purificação de pessoas que haviam tido contato com cadáveres. O processo exigia que o impuro se lavasse com essa água no 3º e no 7º dia para ser restaurado à pureza cerimonial. Esse ritual era mais do que um simples ato religioso. Ele apontava para algo maior. No cristianismo, muitos veem a novilha vermelha como uma prefiguração do sacrifício de Cristo. Assim como a novilha precisava ser pura e sacrificada fora do arraial, Jesus, sem pecado, foi crucificado fora de Jerusalém. Da mesma forma que as suas cinzas iriam purificar o povo da contaminação da morte, a morte de Cristo oferece redenção e vida eterna. Com o passar dos séculos, a tradição judaica acrescentou diversas regras ao ritual original. Textos rabínicos detalham minúcias, como a posição exata do animal ao ser abatido, as palavras pronunciadas pelo sacerdote e até mesmo restrições rigorosas sobre a sua criação. Por exemplo, se alguém tivesse montado na novilha e se um pássaro tivesse pousado sobre ela, ou se apenas 2 fios de pelo de outra cor tivesse sobre ela, seria considerada imprópria para o sacrifício. Segundo registros judaicos, desde os tempos de Moisés, apenas 9 novilhas vermelhas foram sacrificadas. Nenhuma foi abatida desde a destruição do segundo templo, para você ter uma ideia, no ano 70 depois de Cristo. O rabino Maimônides afirmou que a 10ª ovelha vermelha será sacrificada pelo próprio Messias, uma crença que impulsiona a busca por um animal perfeito. É importante nós destacarmos aqui que os judeus, ao contrário dos cristãos, ainda esperam a manifestação do Messias. Nos últimos anos, a expectativa sobre o surgimento de uma nova novilha vermelha tem crescido, especialmente entre aqueles que aguardam a construção de um 3º templo em Jerusalém. De acordo com algumas interpretações escatológicas, um novo templo será erguido antes do fim dos tempos, e ele precisará ser purificado com as cinzas de uma novilha vermelha. Está entendendo?
A profecia de Jesus sobre a profanação do templo durante a tribulação, referida no capítulo 24 do Evangelho de Mateus e capítulo número 2 de 2 Tessalonicenses, sugere que um templo precisará existir para que esse evento ocorra. Bem, diante disso, grupos como o Instituto do Templo monitoram atentamente qualquer nascimento de uma novilha que se encaixe nas exigências bíblicas. Em agosto de 2018, foi anunciada em Israel a possível chegada de um animal com essas características, reacendendo especulações sobre o cumprimento de profecias e o papel desse evento no cenário profético global. Se essa novilha realmente preenche todos os requisitos, poderia ser um sinal de que os eventos previstos na escatologia bíblica estão se aproximando? Bem, para muitos, a resposta ainda está por vir. Daqui a pouco, voltaremos a falar sobre a novilha, pois há indicativos de que uma nova espécime nasceu, e isso não é bom para Israel, nem para o mundo. Você vai entender por quê à medida que o nosso vídeo for chegando ao fim, ok? Então, bastante atenção ao que será falado. Se você já ouviu falar sobre a história do rei Salomão e da rainha de Sabá, foi graças à Bíblia hebraica. Historicamente, esse é um dos relatos bíblicos que mais inspiraram lendas e contos ao longo do tempo. Na literatura judaica tradicional mais antiga, essa narrativa foi enriquecida com elementos que a tornaram ainda mais interessante. Beleza, riqueza, poder, mistério, magia e amor. Essa mitologia atravessou diferentes culturas e foi incorporada em obras como Antiguidades Judaicas, de Flávio Joséfo, historiador do século I d.C., e o Targum Sheni, uma versão aramaica do livro de Esther. Segundo essas fontes, uma espécie de ave chamada polpa informou Salomão de que o reino de Sabá era o único que não estava sob o seu domínio, e a sua rainha adorava o sol. Em resposta, o rei enviou uma carta ordenando sua submissão. A rainha replicou enviando uma frota com todos os navios disponíveis, carregados de presentes luxuosos. Entre os enviados estavam 6.000 jovens idênticos, em altura e aparência, vestidos de púrpura, nascidos no mesmo dia e horário. Eles entregaram uma mensagem informando que a rainha chegaria a Jerusalém após uma jornada de 3 anos. De acordo com essa narrativa interessantíssima, ao entrar no palácio de Salomão, a rainha se enganou ao pensar que o piso reluzente era água, levantando seu vestido e revelando as suas pernas, um detalhe que, é claro, não passou despercebido pelo rei, que já estava lá com mais de 1.000 mulheres. Logo em seguida, ela apresentou 19 enigmas que Salomão resolveu com facilidade. Na visão árabe, a história muda levemente, mas tem o mesmo teor na prática. No capítulo 27 do Alcorão, Salomão é retratado como um rei piedoso, dotado de sabedoria e poderes mágicos, comandando um exército composto por homens, gênios e aves. Nessa versão islâmica, o rei não busca subjugar a rainha, mas convencê-la a se converter à fé em Alá. Ele rejeita os presentes enviados por ela e, para testar a sua astúcia, ordena que um gênio roube seu trono e o leve a Jerusalém, alterando-o para ver se ela o reconheceria. Quando finalmente chega, a rainha se surpreende com o poder e a sabedoria de Salomão, convertendo-se ao monoteísmo. Bom, é uma história fascinante, mas não é exatamente nela que nós vamos nos concentrar agora, e sim em um dos elementos que fizeram parte dela: o bálsamo da Judéia, também conhecido como o bálsamo de Gileade. Esse produto, que não é visto há pelo menos 1000 anos, já que era raro naquela época de Salomão, não sendo encontrado em qualquer lugar. Na verdade, historiadores defendem que o bálsamo dado de presente pela rainha de Sabá a Salomão tinha sido extraído de um oásis próximo ao Mar Morto, só não se sabe ainda a região exatamente. Segundo essas pesquisas feitas a respeito, o bálsamo era uma resina perfumada extraída de uma planta rara que crescia na região de Gileade, a leste do Jordão. Esse bálsamo era altamente valorizado no mundo antigo por suas propriedades medicinais e aromáticas, sendo mencionado diversas vezes na Bíblia.
A tradição também associa esse bálsamo a propriedades curativas para feridas, inflamações e dores, além de ser um ingrediente para perfumes e incensos. A mirra também era um dos produtos retirados da mesma planta, feita a partir desse bálsamo. Os produtos retirados dessa planta, como o bálsamo, eram muito caros e se tornaram raros por diversos motivos. Um deles era a dificuldade de cultivo, já que a planta da qual ele era extraído tinha crescimento lento e exigia um clima específico, normalmente da região de Gileade, e posteriormente em Jericó, na Jordânia. Em segundo lugar, a destruição dos cultivos promovida pelos romanos quando invadiram e destruíram Jerusalém no ano 70 d.C. Reproduzir a extração, a preparação do bálsamo por outros meios era praticamente impossível, uma vez que os processos eram segredos muito bem guardados pelos hebreus e nabateus. Além disso, a valorização extrema do produto, especialmente durante o reinado romano, tornou um dos mais caros do mundo. Hoje, é praticamente impossível você encontrar a planta que dá o bálsamo da Judéia, chamada de Comífora gileadensis. Saindo dos tempos em que as religiões foram construídas, vamos pousar a nossa máquina do tempo no presente, mais especificamente de 1987 para cá. Naquele ano, arqueólogos trabalhavam numa caverna natural em Lower Wadi el-Makuk, no deserto da Judéia, quando encontraram, entre outras coisas, uma semente desconhecida de cerca de 1,8 centímetros de comprimento, pesando meio grama e bem preservada. É comum arqueólogos encontrarem sementes, recuperá-las e enviá-las às universidades ou instituições às quais estão vinculados, para efeitos de estudo. É claro, para isso, elas precisam ser germinadas. Dessa forma, engenheiros botânicos já conseguiram alguns sucessos, germinando semente do gênero Silene encontrada no permafrost de 30 mil anos atrás. Sementes de tâmaras com 2.000 anos, sementes de lótus com 1.300, entre outras. Mas aquela semente em específico, ela não estava catalogada e ninguém sabia o que poderia ser. Ela foi entregue nas mãos da doutora Sarah Salon, do Centro de Pesquisa de Medicina Natural Louis Borek, em Jerusalém. A doutora Salon, juntamente com uma equipe de pesquisadores, já havia conseguido germinar e cultivar com sucesso 7 sementes de tamareiras, todas com cerca de 2.000 anos de idade. Agora, em suas mãos, ela tinha aquela sementinha nova, uma novidade, pois ao fazerem os testes de datação com radiocarbono, ela apresentou ter cerca de 993 anos de idade. Bem, sendo assim, é melhor tratá-la como uma senhorinha bem usada, com todo o respeito e carinho. E foi o que a doutora Salon fez para colocá-la para germinar 24 anos depois. O sequenciamento de DNA e a análise filogenética, ou seja, de suas características genéticas e morfológicas, revelaram que a muda pertence ao gênero Comífora jacques, sendo geneticamente próxima de 3 espécies desse grupo encontradas na África Austral, mais distinta de todas as outras analisadas até o momento. Curiosamente, a planta germinada não apresentou uma relação direta com espécies de comífora, conhecidas por suas oleoresinas aromáticas, como a Comífora gileadensis que nós citamos, frequentemente associada ao lendário bálsamo da Judéia ou bálsamo de Gileade, considerada extinta na região. A análise por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, cuja sigla é GCMS, indicou uma baixa presença de compostos perfumados, mas revelou uma abundância de substâncias bioativas de múltiplas funções, além de uma classe inédita de glicolipídios. Diante dessas descobertas, várias hipóteses foram levantadas para explicar a origem e o significado etnobotânico, ou seja, a relação com os humanos dessa espécie desconhecida de comífora. Entre elas, a possibilidade de que se trate de uma árvore resinosa mencionada em textos bíblicos e que tenha sido cultivada na antiguidade, potencialmente associada ao histórico bálsamo da Judéia ou de Gileade.
Notavelmente, essa é a primeira identificação de uma planta desse gênero no sítio arqueológico da região, o que pode fornecer novas perspectivas sobre o uso e a domesticação de plantas aromáticas na antiguidade. O fato é que a cientista doutora Sarah Salon fez algo incrível e que, de acordo com a própria ciência, pode ser a chave para o futuro da humanidade. Olha só, ela reviveu uma semente que, em teoria, era considerada morta. E não só germinou, como também cresceu e se tornou um arbusto saudável e bonito. Que belo feito! No entanto, antes de chegarmos à conclusão dos cientistas em relação a se tratar do bálsamo da Judéia, é bom dizer que a planta originada dessa semente produz uma resina que foi imediatamente ligada ao bálsamo, que era chamado de tsori, mencionada em Gênesis e Jeremias, livros bíblicos, e ela teria poderes medicinais. O tsori, segundo a Bíblia, era um dos tipos de incensos usados no Templo de Salomão e no Tabernáculo. Esse bálsamo contém compostos com propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas, antivirais e antitumorais, muito poderosa. No entanto, essa resina não produzia a famosa fragrância que permitia que fossem produzidos os incensos da época. Isso fez com que a equipe de Salon descartasse a possibilidade de se tratar da mesma árvore produtora do bálsamo da Judéia ou de Gileade, mas a reconhecesse como uma planta da mesma família. Bem, eu chamo a sua atenção porque, de qualquer forma, é isso que mais tem assustado alguns historiadores bíblicos. É que a semente, dada como inativa por quase 1000 anos, foi reavivada. O que a cientista e a sua equipe fizeram foi nada mais, nada menos do que ressuscitar algo que já estava morto. E o fato é que isso pode chegar aos seres humanos em breve. Essa é a questão mais interessante. Será que vamos experimentar a imortalidade? Ou essa experiência teria um significado não tão promissor, mas profético? A doutora Sarah contou também com a ajuda de outra cientista famosa entre os botânicos, a doutora Elaine Soloway, então diretora do Centro de Agricultura Sustentável do Instituto Arava, em Israel. Elas fizeram o plantio e 5 dias depois, lá estava o broto da comífora, conforme concluíram mais tarde por meio de testes. A germinação deu-se por conta de vários fatores, incluindo as condições ambientais estáveis da caverna onde foi encontrada, o que ajudou a preservar as suas propriedades originais. Além disso, auxiliou também na aplicação de técnicas agrícolas especializadas pela doutora Soloway, mas elas parecem manter em segredo o que realmente foi utilizado para trazer a semente de volta à vida, o que é compreensível. Apesar delas terem mantido o segredo, o experimento, pois queriam avançar ao máximo nele até confirmar o que realmente era, os resultados deixaram outros cientistas perplexos, inclusive a universidade, que de certa forma patrocinou todo o trabalho. Mas trazer algo de volta à vida é de uma perplexidade tremenda, sem dúvida, não só pelo fato de se tratar da planta do bálsamo ou ser do mesmo gênero, ou não, mas sim por elas terem conseguido dar vida a uma semente de quase 1000 anos e de um arbusto considerado extinto há praticamente o mesmo tempo. É realmente fantástico. As demais sementes que citei no início desse vídeo, inclusive as da tâmara de 2000 anos, também foram plantadas e sim, doutora Salon obteve sucesso com parte delas. O processo de pré-plantio foi praticamente o mesmo usado para sementes da comífora. Água morna, pH e alguns tipos de ácidos específicos, controle de temperatura, de luz no ambiente e outros procedimentos. Plínio, o Velho, um naturalista romano que viveu no século I d.C., descreveu as tâmaras de sua época e, segundo os pesquisadores, elas não têm muita semelhança com as frutas de hoje. A começar pelo tamanho, uma das tamareiras plantadas pela equipe da doutora Salon chegou a ter 3,5 metros de altura, mas, infelizmente, era uma planta masculina. Então, o que os pesquisadores fizeram foi um enxerto entre esta planta, que veio de uma semente de 2000 anos atrás, com uma espécime feminina. O resultado revelou tâmaras maiores e mais saborosas, bem próximas ao que Plínio descreveu. E, novamente, isso é realmente
espantoso. Agora, a pergunta que não quer calar: o que essas sementes têm a ver com um ou mais bovinos vermelhos nascendo em Israel? E mais, que profecia seria essa, ligando uma coisa com a outra? Enquanto as sementes representam a possibilidade de trazer algo que estava morto à vida, a Bíblia tem citações que se referem à ressurreição dos mortos. Na verdade, é dito que Deus prometeu a ressurreição dos mortos, e isso pode ser lido em passagens do livro de Isaías. Por exemplo, mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é um orvalho de luz. A terra dará à luz os seus mortos. Você lê isso em Isaías 26:19. Como também está escrito no livro de Daniel: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. A vida eterna será dada aos puros e crentes em Cristo, como diz a Bíblia, e isso se dará após a construção do terceiro templo. Bem, mas então, André, o que falta para que esse terceiro templo seja erguido? O nascimento e sacrifício de uma novilha vermelha, pura, que não tenha trabalhada com jugo. Em 2018, uma novilha vermelha foi dada à luz em Israel, e hoje ela estaria com 7 anos de vida, ou seja, não mais uma novilha, mas uma vaca em idade suficiente para fornecer carne e leite. Contudo, nenhuma dessas opções foi-lhe concedida pelos homens que a vigiam, claro, no intuito de esperar pelos sinais divinos. Se formos analisar o que ocorre no mundo, hoje, é possível vermos esses sinais? Os sinais da volta de Cristo são ditos em passagens do Novo Testamento, como em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, 2 Tessalonicenses 2 e no livro das Revelações, que é o Apocalipse. Exemplos: o aumento de guerras e conflitos globais, fome, terremotos, desastres naturais, perseguição aos cristãos, aumento da maldade e do pecado, falsos profetas e falsos cristos, o evangelho sendo pregado a todo momento e no mundo todo, a restauração de Israel, o avanço da tecnologia, mudanças climáticas e, por fim, a construção do terceiro templo. A não ser a construção do terceiro templo, todos os demais acontecimentos sempre estiveram presentes na vida do ser humano, respeitando-se os períodos. Guerras, por exemplo. Desde as primeiras civilizações, muito antes de Cristo nascer, elas existem. E existem por diversos motivos, mas principalmente por territorialismo e poder. Fome. Sempre houve na humanidade uma grande parcela da população em qualquer cidade do mundo passando fome. E isso não é diferente no dia de hoje. Desastres naturais e terremotos são coisas do próprio planeta, que é vivo por si mesmo e independe dos humanos. Sempre aconteceram, mas passaram a se tornar um problema a partir do momento em que as pessoas começaram a ocupar lugares que antes não eram ocupados e que, por um motivo ou outro, estão sujeitos a terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, entre outros. Portanto, querer assimilar desastres naturais que sempre ocorreram a uma provável vinda de Cristo, ressurreição dos mortos e outros acontecimentos tidos como profecias pode ser arriscado ou forçação de barra, mas mesmo assim vai da fé de cada um acreditar que esse conjunto de coisas seja uma profecia ou não. Se for verdade, então prepare-se, pois elas estão sendo cumpridas. O que você acha desse tema? Quais são as suas dúvidas, as suas colocações? Enriqueça-nos com as suas opiniões. Deixe nos comentários. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.